Boa noite, então. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, até nós conseguirmos atualizar o Zoom ou qualquer outro aplicativo que todos possam participar. Então, eu vou ler uma mensagem desse livrinho aqui, ó, né? Palavras de Luz, Chico Xavier, as palavras de Emmanuel. Então, vamos ler. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Pensamento e Vida, capítulo 7, o trabalho. Mais uma, porque são pequenininhas, né? Mais uma que diz assim: confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes, e quando a vossa imperfeição não vô-lo permita, procurai ouvir a voz de Deus, na voz da vossa própria consciência. Então, com essas duas mensagens significativas, vamos agradecer a Deus a oportunidade de termos chegado até aqui durante a semana. Senhor Jesus, que nesse dia de sábado, dia 19 de outubro de 2024, nós possamos nos envolver com a tua luz, com o teu amparo. Envolva a nossa casa, o nosso lar, todos aqueles que estiverem, que forem assistir esse estudo mais tarde, Senhor. Que a tua luz nos envolva hoje e agora e sempre. Peço a permissão dos espíritos amigos para estarem conosco, a dar estudo, continuidade ao estudo, iniciação ao Espiritismo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do tema que nós estávamos vendo sobre Jesus, modelo e guia. Nós falamos até o quarto, né, o 14º slide, onde mostra como foi Jesus, que ele chegou para governar o nosso planeta, as criações, a reunião que teve no plano superior, né? Duas reuniões só que Cristo esteve presente, né? Então, foram. Está no livro também, que vocês podem estar vendo, o livro Caminho, deixa eu ver aqui, não, é esse livro aqui, ó. A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, né? E o Espírito Emmanuel conta toda a passagem de Jesus, como foi a nossa formação, a formação do nosso planeta, né? Então, Jesus organizou o cenário da vida para nós, ele definiu com outros cooperadores, né? Toda a linha do progresso da humanidade. Então, foi maravilhoso o nosso estudo, sábado passado. Então, dando continuidade, nós vamos ver agora Jesus, o governador espiritual da Terra, né? E aí nós podemos ver o seguinte, que a importância de adquirirmos esclarecimentos a respeito de Jesus é muito grande. Nós precisamos estarmos atentos ao conhecer realmente Jesus, né? O primeiro passo é libertar-nos de certas interpretações equivocadas, entre as quais destacamos a de que Jesus seria o próprio Deus. Não, Jesus não é o próprio Deus, né? Mas nós já vimos também por causa do que a Igreja Católica, na época, no Concílio de Latrão, eles colocaram isso, né? Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Interpretação espírita pelo quarto concílio de Latrão, né? Nós vimos isso aí. Aí Kardec vem mostrar para nós a diferença, né? No Livro dos Espíritos, ele pergunta, fazem a pergunta, ele pergunta aos espíritos, o que é Deus? Não é nem quem é Deus, porque ele não está personificado em uma pessoa. Aí os espíritos respondem à pergunta de Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o começo de tudo, né? Inteligência suprema. Então, esse é Deus.
A mensagem do Cristo promove profunda renovação nos costumes sociais e religiosos, né? No livro Consolador, também de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, nós temos o seguinte, né? Na questão 288, o Consolador, que no Antigo Testamento nós vimos que é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício, é o que foi construído em cima desse Velho Testamento, né, o Antigo Testamento. Então, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo, o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, toda aquela construção do Antigo Testamento serviu de base para que Jesus viesse trazer o Evangelho para nós, a doutrina consoladora, né? O Evangelho é o edifício que nós podemos construir sobre esse alicerce no Antigo Testamento, né? Com os ensinamentos de Jesus, colocar em prática em nós, em nossa mudança, fazendo todo e qualquer desdobramento para que possamos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, e compreender que este mundo não é um mundo de lágrimas, um mundo de punições que Deus quis assim. Não é, é uma mensagem consoladora, né, o Evangelho de Jesus. E nós podemos construir dentro de nós, não só como uma exposição teórica, mas viva, né, de ações, são ações poderosas. A maioridade espiritual da Terra. Nós vimos que, né, as pessoas falam bem assim, as pessoas mais velhas no centro espírita, as mais, né, elas têm que dar espaço para os jovens. Nós, mais velhos, éramos considerados na infância ainda do aprendizado espiritual. Então, se nós estávamos na infância, hoje ainda estamos na infância ainda, né? Nós. E os jovens estão como? Na parte da infância também, né? Como é que eles vão conseguir essa maioridade, assim como todos nós? Gradativamente, né? Um dando apoio para o outro. O que está aqui primeiro vai dando apoio para o outro que está chegando. Da mesma forma que nós podemos nos adaptar às suas jovialidades, vamos dizer assim, eles também podem adaptar-se os nossos conhecimentos, né? Então, é uma troca. Então, essa maioridade espiritual da Terra vai acontecendo assim, né? Aos poucos e de grupos em grupos, né? Jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, né? Então, a vinda do Cristo há mais de 2000 anos mostra que a humanidade já oferecia, desde aquela época, condições para começar a entender ensinamentos superiores, ainda que o processo para os vivenciar fosse lento, porém gradual. Mesmo que esse processo de aprendizado fosse lento, nós iríamos conseguindo, nós fomos conseguindo essa evolução, ou seja, essa condição melhor de entender os ensinamentos do Cristo, gradualmente, né? Tudo gradual. Como? Numa única existência? Não. E não teríamos tempo para, em uma única existência, colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou, mudar de dentro de nós essas imperfeições, né? Então, é tudo gradual. E olha que Jesus está aí há mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos. Tem países que não conhecem Jesus, estão lá se guerreando, né? Se matando em nome de não sei o quê, de um poder passageiro, um poder que não é deles, não é de ninguém, está só mutilando, matando. Tem países que não conhecem Jesus, acho que nunca ouviram falar de Jesus. Tem religião aqui no nosso país que não acredita que Jesus Cristo
Ele é o Messias. Então, nas noites de Natal, a mesa da ceia fica sem uma cadeira vazia. As famílias se reúnem, mas a cadeira do patriarca da casa, ela fica vazia, mas fica lá na mesa, porque para eles, Jesus Cristo ainda não veio. Esse dali, o Messias que nós conhecemos, ele não, para eles, ele não podia ser um carpinteiro, né? E é complicado isso. Tem pessoas que acreditam assim, né? Mas isso é eles com Deus. Vai a cada, como diz lá atrás no slide, né, lá atrás, é gradativamente que vão se conhecendo, vão conhecendo o mestre, vão tentando colocar em prática, né? Mudar esses conceitos, esses conhecimentos, né? Então, aí nós podemos também que a grande lição de Jesus está no livro A Caminho da Luz, né? Que a sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, tudo o que ele fez redefiniu todas as filosofias, né? Aclarou o caminho das ciências e já irmanou todas as religiões. Porém, né, a impiedade dos homens dá esse peso de iniquidade nessa balança de redenção, onde nós podemos nos redimir, né? É complicado, doloroso, e aí, em nome de Cristo, em nome de Deus, não sei quem lá, matam, né? Fazem as maiores atrocidades, né? Principalmente a guerra. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Olha só, primeiro a gente vai conhecer Jesus, o Evangelho. Depois nós vamos meditar sobre as palavras do Evangelho, mesmo que seja uma frase, ou um parágrafo, dois, três, aquele que eu dei conta. Eu vou meditar. Depois eu vou sentir o que aquelas palavras que eu li, que eu conheci, que eu meditei, eu vou sentir o que elas produzem dentro de mim, o que elas fazem ao meu redor. E depois fica mais fácil colocar em prática. É um esforço constante, sim, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Tudo isso é aos poucos, né? Porque aí nós teremos a qualidade do que nós vamos aprender, do que nós vamos meditar, do que nós vamos sentir e do que nós vamos viver, né? Aí nós podemos ver o seguinte, que os tempos atuais da grande transição, que é o que nós estamos vivendo agora, essa transição planetária, é período que também se caracteriza pela definição de valores morais. Está definindo os nossos valores morais, né? Mais do que nunca, precisamos do Cristo em nossa vida, a fim de que possamos superar os desafios existenciais e, ao mesmo tempo, impulsionarmos a própria evolução espiritual, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos do Cristo em nossa vida e, ao mesmo tempo, superar esses desafios existenciais que nós possuímos. Cada um pode analisar quais são os seus desafios existenciais e, ao mesmo tempo, lutando contra essas batalhas interiores, nós podemos nos impulsionar a nossa própria evolução espiritual, porque aí nós já vamos ter o quê? Conhecido o que realmente é o Evangelho de Jesus, para que ele veio, por que nós estamos aqui, né? E qual é a necessidade de estarmos passando por tudo isso, esses desafios existenciais, as dificuldades que precisamos superar, as alegrias que possuímos, os bens, as coisas que nós queremos, aquilo que está destinado para mim, aquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual, apesar que ninguém lembra, né?
mas a gente tem uma vaga intuição ou um impulso grande dentro de nós que eu quero fazer isso, eu quero ajudar aquilo, eu quero aprender isso, né? Então, é uma oportunidade que nós temos aqui de superar os desafios, ao mesmo tempo, impulsionando a nossa evolução, a nossa própria evolução, com o conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta ser informado. Eu tenho uma informação do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Eu fui informada, mas eu não peguei um livro, não entrei num grupo de estudo para estarmos estudando a respeito. Isso não basta mais, né? Se a gente entra no YouTube ou em outras, né? A gente vai ver um monte de coisas referentes a essas aquisições, né? De informações, nós vamos adquirir essas informações lá, em todo canto, igual vocês vão fazer aqui comigo, né? Mas aí nós precisamos o quê? Saber o que nós estamos ouvindo, estudando, e para isso nós precisamos estudar, então, as obras básicas de Kardec. Não tem outro jeito. Para a gente não ser pego com palavras, ensinamentos que não combinam com a nossa doutrina, que nós aqui estamos como espíritas, né? Que segue a codificação de Allan Kardec, então, a gente precisa ter essa base sólida. Para só então, depois, a gente procurar esses outros meios de informações. E aí, colocar no crivo da razão e do bom senso, se é aquilo mesmo que está nos ensinamentos que Kardec trouxe, junto com o Consolador Prometido, né? Com o Espírito Verdade. Então, ele trouxe o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, né? Que consola, que mostra para nós que não existe a morte do corpo físico, que nós continuamos vivos e tudo isso é um consolo. E ele prometeu isso para nós e cumpriu. E aí nós precisamos de ter mesmo essas bases para conseguirmos entender, colocar para fora aquilo que eu quero, que não serve, como a doutrina ensinou, porque eu coloquei no crivo da razão e do bom senso, não bate, não tem como, e também reter aquilo que vai de informação, que vai me, como que eu posso dizer, acrescentar algo mais para essa minha mudança, para essa força que eu poderei ter para trilhar um caminho melhor na minha vida, mesmo que ao redor esteja, caindo aos pedaços do mundo, né? Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Então, o mestre, ele vai ser muito, ele vai nos ensinar o proceder nosso, e ele vai ser indispensável em nossas vidas. Em tudo eu falo e vou falar sempre, sempre falei. Em tudo coloquemos Jesus em nossa frente. Em todas as situações, em todos os setores. Será que Jesus ensinou isso? Será que Jesus queria que a gente praticasse isso? Será? Né? E assim vamos perguntando. Se ele não ensinou, se ele não falou isso, sai fora, né? A gente não precisa ter muitos amiguinhos aí do plano espiritual que não tem o que fazer, que vai trazer só discórdia, só sofrimento, só desajustes, só palavras negativas, né? Que eles têm um monte aí. Nós vivemos num mundo com nuvens de testemunhas, né? As testemunhas são esses espíritos que não têm nada de bom para fazer, mas fazem também. Fazem por onde? Essas outras coisas que prejudicam a humanidade. E mais ainda, prejudicam o Cristo, e eles não estão percebendo isso.
colocando a palavra de Jesus, a palavra dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dele, à prova para muita gente. Porque tem gente que fala, não, Deus não existe, Jesus Cristo nem olha para mim, ele é só para quem é religioso. Não é assim. Jesus não falou que ia encontrar gente na igreja ou no centro espírita, não. Ele deu exemplo de que encontrava em todo e qualquer lugar, dentro do templo, fora dele, nas montanhas, na rua, nas estradas, em todo canto, né? Então, os princípios do Evangelho de Jesus são: os princípios do Evangelho de Jesus direcionam-nos para a aplicação da lei do amor a Deus e ao próximo. Então, o Evangelho de Jesus, né? Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esses princípios, eles vão direcionar a cada um de nós para aplicar a lei de amor a Deus e ao próximo, que é a lei natural, a lei de Deus, né? Que é de amor, a lei de amor. Então, se eu amo Deus, eu vou amar o meu próximo. Se eu não amo Deus, como que eu vou conseguir amar o próximo? Ah, não, eu só amo Deus. O próximo se vira. Não existe próximo. Ele é isso, ele é pecador, ele é aquilo outro. Não serve. Então, não está no caminho de Deus, não está na mesma religião que eu, não serve. Não é esse o que os evangelhos de Jesus nos ensinam, né? A mensagem de Jesus é simples, límpida e lógica, livre de fórmulas iniciáticas, de manifestações e de cultos exteriores. Então, Jesus não precisa de nada disso, né? De manifestações iniciáticas, de cultos exteriores, para que ele possa trazer a mensagem. Tanto é que nós, os palestrantes espíritas, nós estudamos a doutrina espírita para levar a mensagem de Jesus, porque é simples. E temos que levar com limpeza e lógica, tem que ser clara e lógica. Não precisamos de muitas de fórmulas, nem muitas, não precisamos de fórmulas para isso, né? Princípios do Evangelho de Jesus, a continuação. Está lá no livro Roteiro, né, de Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Emmanuel, que diz assim: o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Está no livro Roteiro, capítulo 13, Espírito Emmanuel. Olha só, né? Ele não exige isso de nós, que sejamos heróis ou santos de um dia para o outro. Não, não é isso. Né? E ninguém vai conseguir. Quantos milênios ou quantas reencarnações estamos trazendo imperfeições? E de uma hora para outra, assim, eu transformei, eu recebi Jesus, aceitei Jesus, quer dizer, e eu já sou, né? E eu já sou santa, um herói, uma heroína. Não, né? Então, Jesus, a palavra dele é comum, a vida comum de todos nós, quero dizer, né? Nos dando a simplicidade de ter sentimentos à luta e as experiências de cada dia. Esse sentimento que um dia eu passo, fiquei com raiva hoje, me decepcionei porque eu não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui me expressar. Então, são experiências de cada dia, são lutas que nós temos dentro de nós que não vão nos transformar de um dia para o outro. É necessário meditar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar Jesus, né? Para que a gente possa, para que possamos compreender melhor esses meus sentimentos. Porque eu fui decepcionada, por que eu estou sentindo isso, né? A plataforma do mestre, né? A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre, dos mestres,
Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Olha só, de todos os tempos. Então, ele não apresentava títulos de reformador disso, dessas coisas. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos dos nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Então, ele não veio com títulos de reformador de hábitos nem políticos, viciados, e nem más inclinações de governadores, nada, e nem dos governados. Mas sim anunciou a celeste revelação que é do céu, do plano espiritual superior, para salvar-nos nossos próprios pecados, de nossas próprias imperfeições. Salvar-nos e depois nos libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros, porque em cada reencarnação, esses erros vão se transformando em cadeia e ficamos presos dentro de cada ação negativa, cada ação ruim, que não tem nada a ver com a lei de amor, né, de Deus, e a gente fica nesse, então, afastando, né, do amor de Jesus. Então, é preciso que nós entendamos esses ensinamentos do Cristo para que, então, nos afastemos do egoísmo e do orgulho, que é uma chaga da humanidade, né? Que ainda mandam, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial, ainda tem dentro de nós, no mundo a consciência do mundo, no mundo da consciência, né? Então, Jesus é esse guia, é esse modelo que nós devemos ter em nossas vidas. Não tem outro, é só Ele, né? Só Jesus mesmo que veio trazer tudo compassivo, com amor. Ele tinha lá suas energias para falar com aqueles mais endurecidos, que aqueles que estavam tipo crianças birrentas, igual nós somos agora, né? Então, mas ele era todo amor, toda compreensão, misericórdia, bondade, né? E ele assim nos espera a cada dia. Nesse momento, agora, ele está nos pedindo, né, que possamos conhecer mais um pouquinho, meditar sobre o que ele ensinou e colocar em prática em nós, em nosso lar, nossos familiares, em nosso trabalho, em nosso mundo, ao nosso redor, a nossa sociedade, quando vê, estamos colocando em prática esse amor do Cristo que vai nascendo de cada um de nós, né? E de até chegarmos a essa maioridade intelectual, ou intelectual não espiritual, para distribuirmos ou compartilharmos tudo isso com o mundo, ao nosso redor e ao mundo, no mundo inteiro, no universo, né? Então, a plataforma do Mestre ainda, nós achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 174, ou a mensagem de número 174. Então, olha só que linda a mensagem. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Até hoje, gente. Há mais de 2000 anos, Emmanuel mostra lá para nós no livro Vinha de Luz, uma parte que nós estamos ainda no começo do apostolado do Cristo, do Evangelho de Jesus, né? Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo, né? Então, a cada tempo ele está limpando essas nossas chagas, mostrando para nós os ensinamentos que ele trouxe, que é amor, 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 caridade, fraternidade, justiça, né? Com amor, com caridade, a justiça da lei de Deus, né? E aí, para purificarmos os nossos corações, e aí, então, com o nosso coração limpo, vamos dizer assim, conseguir purificar o mundo ao nosso redor,
Sim, o nosso mundo íntimo também, principalmente, começar do nosso mundo íntimo e depois ao nosso redor. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará vida nova. Então, é assim, o reino individual, eu, você, cada um tem sua individualidade. Então, se a gente puder aceitar o serviço liberatório, não é a oração de libertação que a gente ouve por aí, não. É nosso trabalho interior, nosso trabalho de conscientização e conhecer mesmo o nosso guia e modelo, que é Jesus, nós conseguimos libertar-nos dessas imperfeições e encontrar a vida nova com Jesus, né? Deixar morrer essa pessoa velha que eu sou hoje para ter uma vida nova e em abundância, como disse Jesus, e Ele quer isso de nós. Então, era esse o nosso pequeno estudo de hoje. Pena que ainda a gente não podemos fazer as perguntas, mas nós vamos resolver esse assunto, tá? Só me deem mais um tempinho que nós vamos providenciar a estarmos fazendo esse estudo ao vivo online, né? Então, um grande abraço e até o próximo tópico, até o próximo sábado, tá, gente? O próximo sábado, que eu vou deixar aqui para vocês escolherem para mim o que vocês querem que eu prepare para o estudo nosso. Está no roteiro do nosso livro do estudo ao Espiritismo, Iniciação ao Espiritismo. Então, vamos fazer a nossa oração? Coloquem ao redor de vocês um copo d'água, uma jarra com água, uma garrafinha, para que essa água seja fluidificada neste momento. Vamos pedir a Deus e a Jesus que, em nome de Deus, em nome de Jesus, Deus possa nos auxiliar neste momento, envolvendo-nos a cada um, retirando as dores físicas do nosso ouvido, da nossa cabeça, da nossa garganta, do nosso coração, de todo o nosso corpo, tudo aquilo que nós estivermos passando, que neste momento Jesus possa nos ajudar, nos auxiliar, através dos benfeitores enviados da Casa Espírita, do Grupo Espírita Joana de Ângeles, desses mentores queridos, Eurípides Barçanufo, Jesus e tantos outros que se interessam por nós. Nós queremos pedir para a Bezerra de Menezes colocar o remédio necessário em nossa água, para que possamos dela, usando, receber os benefícios que cada um precisa. Coloque essas águas em seus pensamentos, direcionando a elas a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Jesus. Que nossa Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos aqueles que sofrem neste momento e que teu lar tenha muita paz e muita luz. Fiquem com Deus.